Pastor Antônio Barros aqui com a gente, ele faz parte da MCM e é responsável pelo projeto RMA. Olha que maravilha. Fala um pouquinho para nós, pastor, sobre esse projeto. Amém. RMA quer dizer Rede Mundial de Adoradores. Nós cremos, irmãos, que a adoração, ela é uma chave que abre portas. Como em Apocalipse 3, versículo 7, fala de uma chave, a chave de Davi, que abre portas e ninguém fecha, que fecha portas e ninguém abre. Então nós cremos nessa arma. Qual a consequência disso? Qual o objetivo disso? O porquê disso? Por que a chave de Davi? Por que não fala de outra chave? Nós cremos e nós vemos na Bíblia Davi como um grande homem de Deus, um conquistador, um adorador. Então, a partir do momento que nós temos o entendimento dessa revelação, que a adoração é uma chave que abre portas, e quando nós entramos nessa prática, nós começamos a entender, então, tanto nessa revelação como na prática, ver portas, testificar de portas abertas. Como é assim? Como é isso? Me fala um pouco disso. O que é a rede? Qual a finalidade da rede? A finalidade da rede é nós levantarmos um grande exército de adoradores. A Bíblia diz em 2 lugares, só em 12 versículos na Bíblia fala isso. Em Atos e em Amós. Diz assim: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, como fora nos dias da antiguidade. Então, a adoração, ela é algo eterno, vivo, ela é uma arma de conquista, ela é uma arma de vitória. Davi entendeu isso perfeitamente. Quando Davi, ele teve um entendimento, quando ele assumiu, teve um entendimento e disse: olha, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém, porque nos tempos de Saul não se fez valer da arca. Davi teve um entendimento tremendo ali. Então ele tomou alguns passos, lógico. A primeira tentativa dele foi uma tentativa errada. Por quê? Porque ele tentou trazer a arca num carro de bois, numa estrutura humana. Da mesma forma com que os filisteus levaram a arca de onde ela estava para a casa de Abinadab, Davi fez da mesma forma. Aí, naquele exato momento que Davi tentava trazer a arca da primeira vez, houve muita dança, houve muita música, houve. Se você for ver lá em Crônicas, capítulo 13, se você estudar isso, você vai observar que teve dança, que teve música, que teve alarido, que teve trombeta, que teve tudo isso. Mas também teve morte. E Davi ficou muito angustiado com isso. A arca foi para a casa de Obed-edom. Então Davi ficou angustiado e começou a buscar um entendimento de como trazer a arca. Ora, a arca, ela representa, ela tipifica a presença de Deus. E Davi queria a presença de Deus, Davi tinha uma sede pela presença de Deus. Então Davi vai estudar e em dado momento ele é esclarecido de como fazer, de como agir. Aí ele, já sei. A arca tem que vir no ombro dos levitas. E ele então chama todos os sacerdotes e os levitas e diz assim: santificai-vos. Não havia acontecido isso da primeira vez. Então Davi começa a ter o entendimento disso. E a arca então entra em Jerusalém. Quando a arca entra em Jerusalém da forma correta agora, a arca fica dentro de uma tenda. E dentro da tenda Davi institui os turnos de adoração, 24 horas de adoração. E a proposta da rede mundial de adoradores é levantar 24 horas de adoração, tanto na nossa base ali na MCM em Trindade, e nós já estamos fechando mais ou menos 80% disso. Nós já estamos quase conseguindo fechar 24 horas todos os dias de adoração. Levantarmos essa rede também no Brasil e nas nações. Por que isso, irmãos? Porque nós cremos que a adoração é uma chave. Se você for analisar, se você for estudar o reinado de Davi após isso, você percebe que Davi é só vitórias. Mas Davi teve um entendimento disso. Então, por que ele não falou: reedificarei o tabernáculo de Moisés? Por que ele fala de Davi? Por que ele diz assim: Davi, um homem segundo o meu coração? Porque Davi era um homem de intimidade. Não que Moisés não fosse, não é isso. Não estou falando disso, isso não vem ao caso. Mas Davi tinha algo, uma paixão que queimava.
Então, ele foi no céu. Para mim, Davi foi, ele instituiu algo no Antigo Testamento que João teve a revelação no Novo. Na Bíblia fala de 24 anciãos, fala dos 4 seres viventes, enfim. Mas ele teve um entendimento. Em 2 Crônicas, capítulo 20, também nós temos um fato. Josafá foi consultar o Senhor disse, coloca os levitas na frente. Então hoje a adoração, ela tem um papel muito importante, porque Deus quer trazer um avivamento sobre a terra. E eu tenho plena convicção disso, que a adoração, que não caminha separado da intercessão, elas vão puxar esse avivamento. Quando Deus falou para Samuel, para ele ir até a casa de Jessé, o belemita, porque Deus havia se provido de um dos filhos de Jessé, de um rei. No coração de Deus, Davi já era rei. Por que Davi já era rei no coração de Deus? Porque Davi já desenvolvia uma vida de intimidade, de relacionamentos com Deus. Ninguém via isso, mas Deus via. Tanto é que quando Samuel chegou na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé passaram. E quando passou o último filho de Jessé, Samuel perguntou para Jessé, não tem mais nenhum, porque nenhum testificou no coração. Aí tem sim um menininho que está lá e tal, e chamaram Davi. Aí Davi apareceu. Quando Davi apareceu ali em cena, Davi já era. Por que Davi já era? Porque Davi já tinha uma vida de relacionamento com Deus. E o que aconteceu ali? A figura do profeta Samuel, a figura do Espírito Santo aqui em unge, chegou e derramou. Só fez selar, só fez confirmar aquilo que já era, havia sido gerado no espiritual. Então, voltando à questão da arca, quando a arca entrou de fato em Jerusalém, Davi instituiu os turnos, e a gente percebe ali, os turnos de Davi, eles perduraram por 33 anos. Isso nos lembra o quê? Quem? Jesus, 33 anos. Né? Então, Davi teve um entendimento dessa arma. Né? E quando isso aconteceu, justamente quando ele teve o entendimento de como trazer a arca. E hoje a adoração profética, que não existe fora da palavra, a adoração não é música, a música é uma ferramenta para a adoração. O momento de adoração não é entretenimento, é um momento profético. Ela traz a presença de Deus, ela traz a arca. E quando Jesus vem, quando nós fazemos uso dessa chave, irmão, deixa eu falar algo para você que está me ouvindo e me vendo agora. Tudo o que o diabo quer é que você não entenda onde você está hoje em Cristo Jesus. Porque o véu já foi rasgado, você já pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Aposse-se dessa verdade pela fé, porque a adoração também é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Então Davi teve esse entendimento, por isso que a chave, ela abre portas. Por que a chave de Davi? E quando você abre portas, quando você abre essa porta, Jesus passa por ela. Nós estamos aqui para preparar um caminho através da adoração. João Batista foi um profeta, uma voz que preparou um caminho, que se moveu na unção. Ele preparou um caminho, Jesus veio por esse caminho. E hoje Deus está levantando a adoração profética, a adoração 24 horas, para ser uma chave para Jesus entrar nas nações. Quando Davi foi para ter com Saul, para expulsar aquele demônio da vida de Saul, ele levou 3 coisas. Ele levou pão, vinho e um cabrito. Carne, tipificando, simbolizando a carne, o sangue de Jesus, o cabrito simbolizando o sacrifício. Então Davi era um adorador guerreiro. A adoração, a chave, abre portas para levar o sangue, a carne, o cordeiro para as nações. Daí o pessoal de casa pode estar se perguntando, nossa, mas o que é ser um adorador? Como se tornar um adorador? Porque tem pessoas também que às vezes na igreja confundem um pouco, né? Acha que precisa saber, mas eu não sei cantar, não sei tocar um instrumento. Daí esclarece um pouquinho aí a questão do adorador, como ser um adorador. Amém. Como eu falei, a música não é adoração. A música ela é uma ferramenta para a adoração. Então muitas pessoas têm um entendimento e se limitam por causa desse entendimento. De que, se eu não toco, eu não sou adorador. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Tem gente que toca e não é adorador. E tem gente que não toca e é muito mais adorador de quem toca. Então, por aí a gente já vê as coisas acontecendo. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 15, Jesus ficou à margem
e o barco dos discípulos dele foi sendo afastado para o meio. E em dado momento veio uma grande tempestade, uma grande ventania, e foi um tormento. E Jesus, vendo aquela agonia, ele começou a andar por sobre as águas e chegou até no barco. E eles ficaram assustados, porque ele achava que era um fantasma. E Pedro ficou ali, aí Jesus falou para Pedro, disse assim, Pedro, ou melhor dizendo, Pedro falou para Jesus, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus falou para ele, vem Pedro. E Pedro foi, andando por sobre as águas. E o vento começou a soprar mais forte. Mas enquanto Pedro estava olhando para a palavra Jesus, ele estava caminhando por sobre as águas. Então vieram novamente os ventos. O que são os ventos? São circunstâncias adversas que se levantam. E quando Pedro tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ele naufragou, ele afundou. Por quê? Porque ele tirou os olhos da palavra. Tudo bem, Jesus estava lá, pegou Pedro novamente e os dois entraram no barco. E os discípulos adoraram, dizendo, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Adoraram como? Dizendo. Então a adoração profética, a adoração, ela envolve a palavra viva. Não existe adoração fora da palavra. Mais adiante nós vemos aquela mulher cananeia que estava com sua filha terrivelmente endemoniada. E ela vinha atrás de Jesus e os discípulos diziam assim, despede ela. Essa mulher vem perturbando, ela vem atrás de nós. E Jesus falou do pão que cai da mesa. Ela disse, olha, como até das migalhas e tal. E em dado momento, a Bíblia diz assim, que aquela mulher adorou dizendo, Senhor, socorre-me. O que ela quis dizer com isso e o que os discípulos quiseram dizer com isso? Que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E que ela estava dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém para fazer nada, só o Senhor pode fazer. Ela estava reconhecendo, a adoração reconhece quem Ele é. A adoração entroniza o Senhor. Na verdade, irmãos, Deus, se nós adorarmos, Ele continua sendo Deus. Se nós não adorarmos, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele é Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Quem precisa adorá-lo somos nós. Olha a consequência na vida daquela mulher, quando ela adorou. A Bíblia diz que a filha dela foi liberta. Então a adoração quebra cadeias. Paulo e Silas na prisão estavam presos por volta de meia-noite. Eles levantaram as mãos e começaram a louvar. E a Bíblia diz que o cárcere tremeu, as cadeias se quebraram. Por quê? Porque Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. De repente, em meio à sua adoração, vai acontecer o de repente de Deus. Vem um terremoto e as cadeias vão se quebrar. E Jesus vai entrar naquela situação. Então, levante um trono de adoração. A nossa proposta é levantar um trono de adoração 24 horas. Por quê? Porque é impossível você levantar um trono de adoração àquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. É impossível você fazer isso e ele não vir. Ele sempre vem. E quando ele vem, conforme Malaquias, ele vem trazendo nas suas asas a salvação. Sempre que você está meditando, que você sempre está ali com o seu momento com Deus, a gente às vezes tem uma mania de ter um versículo específico, chave, ou aquele que a gente pensa sempre com muito carinho. Qual seria o seu? Ultimamente eu tenho meditado um pouco. Eu acho que a Bíblia como um todo, né? A gente tem que comer, a palavra é o nosso alimento diário. Todos os dias nós temos que gastar um tempo com a palavra e com o Espírito Santo. Mas ultimamente esse Apocalipse 3:7 é muito forte para mim. Né? A chave de Davi, mas tudo não se resume ali, é uma revelação, é uma verdade. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, nós na MCM, nós não temos toda a verdade. Deus dá um pouco, é um pouco aqui, um pouco ali. Aqui na comunidade onde nós estamos, tem uma verdade tremenda aqui, né? Uma verdade é palpável, a unção. Agora, um versículo que tem me chamado muita atenção, está ali perto de onde eu vi agora, de Mateus e tal, é quando Jesus falou assim, o que dizem as pessoas lá fora ser o Filho do Homem? Quem elas dizem quem eu sou? Quem elas dizem quem eu sou? E os discípulos disseram, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ou algum dos profetas. Por que as pessoas lá fora diziam isso? Porque os fariseus da época, eles criam na reencarnação. Então eles achavam assim que agora Jeremias incorporou em Elias, que incorporou em João Batista, eles criam nisso. Totalmente carnais, não tinham entendimento. Aí Jesus fala assim para os discípulos, e vós?
Quem dizes que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro pula e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, diz assim: bem-aventurado és Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Simão, porque tu tiveste uma revelação de quem eu sou, agora eu vou dizer quem tu és. Fundamento. Veio um fundamento, onde Jesus pôde construir algo ali. Então diz: agora tu não és mais frouxo, porque Simão quer dizer frouxo, mole, levado. Agora eu te digo, tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta pedra, que pedra? Sobre essa revelação que você teve do Pai, eu edificarei a minha igreja. Então isso é muito forte, tem sido muito vivo para mim. Por quê? Porque tudo isso que nós queremos, essa rede, esse exército de adoradores, ele é levantado dentro de uma revelação que vem na Bíblia, que vem na palavra. Porque, como eu falei, nós é que precisamos adorar. Se nós não adorarmos, ele vai continuar sendo Deus de eternidade. A eternidade ele é Deus. E quanto mais nós adoramos, nós nos tornamos parecidos com ele. A adoração ela tem a capacidade de nos tornar parecido com aquilo ou com aquele que nós adoramos. Você vê uma pessoa que fala muito de dinheiro, ela fala muito da sua empresa ou ela fala da sua família, é porque ela está focada naquilo. E o contrário de adoração é idolatria. Agora, se ela fala de Jesus, se ela vive com Jesus, se ela vive com o Espírito Santo e com a palavra, ela vai se aproximando dele e ela vai se tornando parecida com ele. Isso é muito forte, isso tem sido muito forte para mim nesses últimos dias, porque tudo é fundamentado na palavra, na pedra, na rocha. Jesus falou assim: olha, teve dois homens construtores, um foi prudente e o outro não. Um cavou na superfície e quando veio o vento, as circunstâncias, veio derrubar a casa dele. O outro não. O outro cavou e chegou até onde? A rocha, a pedra. A condição do terreno era a mesma. Era a mesma. Só que um ficou lá, cavou, ficou aos pés de Boaz, ficou ali, hora após hora. Aí quando ele encontrou a rocha, ele pôde levantar aquela construção. E a Bíblia diz que o vento veio. O que veio para a casa desse prudente construtor não foi o que veio para a casa do outro, foi a mesma coisa. Então isso me leva a crer que a condição do terreno foi a mesma. Só que um foi prudente, ele achou a rocha, ele foi na revelação e levantou em cima de um fundamento. Aí, meu irmão, pode vir rocha, pode vir fogo, pode vir vento, pode vir maremoto, terremoto, e a casa não vai cair. Por quê? Porque ela está firmada na rocha. E a adoração me dá essa condição, porque quanto mais eu adoro, ele vai se revelando para mim quem ele é. Olha que coisa tremenda. Os 4 seres viventes estão diante do trono. A Bíblia diz que eles estão ali na eternidade. Eles só ficam dizendo uma coisa: santo, 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 santo. E à medida que eles vão dizendo santo, Deus vai se revelando para eles. E o que Deus quer é se revelar para nós. E a adoração, ela me dá essa condição. Quando eu louvo, Deus desce em meio à circunstância. Quando eu adoro, eu vou aonde Ele está.